Lucas capítulo 18. Deus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto diz. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou toda a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um reino entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parente ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão.
mas no terceiro dia ele se ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glórias a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira braba para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens ao pobre, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam aquele homem fosse rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado e você foi fiel em coisas pequenas. Você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro, o que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que o senhor é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei? Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: Mas ele tem 10 moedas, patrão.
E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles. Os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando ao povoado de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataques e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus mandadores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Lucas capítulo 20. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns dos chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dizemos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Ah, bom. Depois, Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada.
Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam vindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então, começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazer perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirando com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés que escreveu para nós o seguinte, lei: se o homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos, o mais velho casou e morreu, sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isso é, todos morreram sem deixar filhos, pois a mulher também morreu. Depois a mulher também morreu. Porquanto no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nessa vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois será como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés conta claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do Espírito que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinha coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos meus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar as capas compridas
e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçar fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Lucas capítulo 21. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que lhe estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando que isso vai acontecer? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias e já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes temores de terra, falta de alimento e epidemias. E acontecerão essas terríveis coisas e grandes sinais serão vistos do céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados ao rei e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio do cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. Quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre essa gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o verão. Assim também,
Quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alerta, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês. Que nesse dia você possa contemplar a formosura de Deus. Que nesse dia o Espírito Santo possa te visitar e te dar graça, para que cada palavra que nós aprendermos nesse dia, cada palavra que nós participarmos nesse projeto, ela venha entrar no nosso coração e que nós possamos segui-la, que nós possamos aprender, obedecer a palavra de Deus para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém.